e com outros povos, e são todos os povos dessa aliança que está contra Israel agora. Então, meu amigo, se você lê a Bíblia, você percebe que a coisa está caminhando para isso. E ali não tem muito acordo. Não tem acordo. Como é que você faz acordo com um povo que diz assim, não, eu quero exterminar você. Eu quero exterminar todos os judeus. Eles não têm direito de existir. Como é que você faz acordo com esse povo? Há um poeta chamado Hesíodo, do 8º século antes de Cristo. Ele diz que os Magógians, o povo de Magog, são os citas. Depois você vai mais para frente, no 5º século antes de Cristo. Já estou juntando. Você vê o Heródoto, que é o pai da história, o primeiro historiador. O Heródoto diz que os Magógians quiseram invadir o leste, e o povo do leste construiu muralhas, as muralhas da China, para impedir que os Magógians invadissem. Depois você vai mais para frente, no 1º século depois de Cristo, o grande historiador judeu Flávio Joséfo, ele deixa claro que Magog é o povo cita. A Bíblia fala, né? Em Deus não há grego, não há bárbaro, não há cita. Agora, quem é esse povo cita? Aí vem os russos e fazem estudos arqueológicos no Museu do Kremlin e comprovam que o povo que formou o povo russo é o povo cita. Uau. Então acabou. A Rússia é Magog. Agora, lá cita outros povos. Togarma, Turquia. Eu fiz aqui uma explicação histórica de uma nação, mas as principais. Lá fala do Irã. Irã é Pérsia. Porque os persas virão junto com Magog. Agora, detalhe importante, olha como a Bíblia é extraordinária. Quando Ezequiel escreveu essa profecia, os persas foram os aliados de Israel, que destruíram os babilônios e falaram, podem ir. E deram, inclusive, dinheiro, cartas para eles passarem pelas fronteiras, mas ele diz que, no final, os persas virão com os Magógians e com outros povos, e são todos os povos dessa aliança que está contra Israel agora. Então, meu amigo, se você lê a Bíblia, você percebe que a coisa está caminhando para isso. E ali não tem muito acordo. Não tem acordo. Como é que você faz acordo com um povo que diz assim, não, eu quero exterminar você. Eu quero exterminar todos os judeus. Eles não têm direito de existir. Como é que você faz acordo com esse povo? Então, na minha maneira de entender... Até porque eles não querem acordo. Eles não querem porque a escatologia deles, eles acreditam que no final dos tempos virá um homem chamado Imam Mahdi. Esse será o 12º imã, o líder que vai reunir de novo todo o povo muçulmano no califado, porque você sabe que no Império Otomano existia um califa que mandava em todo mundo. No final da Primeira Guerra, mais precisamente no ano 1923, como os árabes lutaram juntamente com os alemães, quando terminou a guerra, de novo, os ingleses e os franceses dividiram aquilo lá. Então, Líbano e Síria ficou com quem? Ficou com a França. Israel ficou com a Palestina, ficou com quem? Com a Inglaterra, por 50 anos. Se eu for falar aqui de profecia, você vai pirar. Até falando de datas, porque é extraordinário. Para que Deus pudesse trazer de volta o povo de Israel para a terra e cumprir uma profecia de 2.500 anos. Agora, tudo está caminhando para isso. Para você ter uma ideia, quando os ingleses chegaram em 1917, chegaram na Palestina, o general que estava liderando aquela incursão, chegaram de avião. E eles jogavam panfletos lá embaixo e diziam assim, olha, aqui é o general Allenby. Saiam pacificamente, porque nós vamos dominar e nós não queremos matar vocês. Os árabes liam Allenby e liam Alá Nebi. Alá Nebi, profeta de Alá. Foram embora sem nenhuma resistência.
E aí os ingleses vieram. E de 1917 até 1948, eles dominaram lá. E quando chegou em 1948, por causa do final da Segunda Guerra, que mataram 6 milhões de judeus, o mundo ficou assombrado com aquilo. O mundo ficou assombrado. Os navios de judeus, refugiados, iam para as nações mandavam embora. Não, aqui vocês não podem aportar. Por quê? Porque eles não queriam. Milhares e milhares de judeus Chegando. moribundos, sem dinheiro, para entrar no país e criar aquele problema. Mas foi Deus que fechou a porta. Aí eles foram. No caso, a ONU votou a chamada partilha, né, que era uma solução de 2 estados, em que a maior parte do território de Israel ficava com os palestinos e uma minoria no deserto ficava com os judeus. Os judeus aceitaram. Os árabes falaram não. Isso foi votado em dezembro de 47. A ONU aprovou, nós sabemos que quem mais trabalhou por isso foi o nosso Oswaldo Aranha. Uhum. Só que a ONU aprovou, mas não teve coragem de implementar. Aí chegou no dia 14 de maio de 48, o Davi Ben-Gurion reuniu, eu fui lá na casa dele, reuniu aproximadamente 500 pessoas e declarou o nascimento do Estado de Israel, para cumprir uma profecia de Isaías, capítulo 17, que diz: pode uma nação nascer um dia? Pois Israel nascerá assim. E quando você vê os capítulos de Ezequiel 36, 37, 38, o 36, Deus fala: eu vou pegar o meu povo e vou trazer de todas as nações da terra. No 37 é o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos é o estado que ficou o povo judeu jogado nas valas como ossos secos. Meu Deus. E aí então... Gente, só para você entender, Segunda Guerra Mundial, antes da solução final, a solução final foi a câmara de gás. Queimava, asfixiava 200, 300, 400 pessoas, matavam, mulheres, crianças, os nazistas, e depois botavam nos crematórios. Mas antes disso, isso, se eu não me engano, foi 42 só que inventaram essa solução final. A solução final foi. Inclusive foi o Adolf Eichmann, né, que foi o cara que inventou cabeça isso. Disso. Eles matavam e se jogavam em valas. E os escalpelavam para usar as perucas e jogavam em valas que ficavam lá. Tiravam as roupas, tiravam os dentes de ouro, tiravam tudo que podia, até cabelo, e depois, roupa, bens, tudo, matavam e jogavam em valas. Valas com 1.000 homens, mil homens, mulheres e crianças. Então, o Vale de Ossos Secos. E quando Deus leva Ezequiel em visão para o vale, ele fala: filho do homem, pode. Porventura esses ossos podem reviver? E ele disse que o vale de ossos estavam sequíssimos, ou seja, sem vida nenhuma. Ele disse: tu sabes. Aí Deus fala, eu fico arrepiado: profetiza, filho do homem. Essa é a casa de Israel. E ele quando Essa é a casa de Israel? Essa é a casa de Israel. Ezequiel 37 fala. Caraca, dá uma Bíblia. E aí ele começa a ouvir, eu leio aqui para você. Cadê meu Deus, olha, eu leio isso tanto. Não, eu vou só contar a narrativa, depois eu leio o texto. Meu Deus. Aí ele profetiza e ele começa a ouvir uns barulhinhos. Que são os ossos saindo de um lado para o outro, batendo no outro, se juntando. Aí entrou as juntas, né, a pele, a carne e tal. E aí ele diz, e de repente se levantou um exército. Mas eles ainda não tinham o Espírito. O que Deus está falando ali? Que antes da nação de Israel receber o Espírito Santo e reconhecer o Messias, eles iam se tornar novamente uma nação e um exército levantado. Eu vou ler para você aqui. Meu Deus. Então, assim, nós estamos vivendo os anos que estão cumprindo essas escrituras. Deixa eu pegar aqui Ezequiel 37. Olha o que Deus fala. Profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso.
Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me diz: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Estou arrepiado. Caraca. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza 2.500 anos antes. E diz-lhes: assim diz o Senhor, abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Depois do holocausto, meu irmão, Deus levou o povo. E olha, a ONU até propôs fazer uma terra para Israel em Angola, para não criar problema com os árabes, porque eles nunca queriam saber daquela terra. Mas quando ficaram sabendo que os judeus iam voltar, eles falaram: não, essa terra é nossa. Aí, eles falaram... Tanto que era só deserto ali até era os só judeus deserto, chegar. não tinha ninguém. Aí eles falavam assim: por acaso, em Angola tem o Rio Jordão, que Deus abriu? Por acaso, em Angola tem as montanhas do Carmelo, onde Elias fez cair fogo do céu? Nós vamos para a nossa terra. E detalhe, mesmo depois que deram o nome, a ONU e várias nações, inclusive o presidente americano, queriam dar outro nome para Israel. Mas Deus disse que seria Israel.